grande graça para o mundo de hoje é o derramamento do Espírito Santo. É a graça que mais precisa ser pedida. Nossa Senhora em Medjugorje como que reclamou, dizendo: vocês pedem tantas coisas e não pedem o mais importante, não pedem o essencial. O essencial é pedir o Espírito Santo. Dando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peça o Espírito Santo pela sua família, pedindo insistentemente: vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Mais do que nunca, a juventude precisa. Rezemos agora, pedindo que venha sobre a nossa juventude o Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Roguemos especialmente pelas mães, pelas mulheres, tão atacadas numa verdadeira conspiração contra o ser mulher, contra o ser esposa, contra o ser mãe. Peça que as mulheres sejam cheias do Espírito Santo como Maria. É muito importante. Rezemos. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo, a igreja inteira. E a igreja não é apenas o Papa, os bispos, os padres, não. A igreja somos nós. Nós precisamos. Peçamos por todos. Peçamos pelo Santo Padre, o Papa. Peçamos pelo nosso bispo e por todos os bispos. Peçamos por todos os sacerdotes. Peçamos por todo o povo de Deus. Vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. É preciso que os nossos doentes recebam a força do Espírito Santo. Sofrer é um dom. Sofrer alegremente, unir-se à paixão de Cristo pela salvação do mundo é um dom especialíssimo que nós não somos capazes de compreender porque é um mistério. Só pelo Espírito Santo os nossos doentes aprenderão a sofrer com eficácia. Peçamos que os nossos doentes sejam cheios do Espírito Santo.
recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora estava no cenáculo. Ela já era cheia do Espírito Santo. Foi por isso que ela concebeu no seu ventre o Filho de Deus. Ela está conosco. Ela precisa estar conosco em cada vez que nós rezamos esse terço do Vinde Espírito Santo. Rezamos, portanto, com toda a igreja, com todo mundo que está neste vale de lágrimas. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a grande promessa de Jesus foi essa: vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque João batizava em água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. E então recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Desça sobre nós, Senhor. Desça sobre cada um desses nossos irmãos e irmãs. Desça sobre toda a igreja. Desça sobre o mundo a vossa bênção. Bênção de um Deus Todo-Poderoso que quer que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.